Fala, casais! Você já teve vontade de pedir as contas do CLT para ter o seu próprio negócio, empreender, viver por um sonho, fazer o que de fato você ama a partir do empreendedorismo, mas ainda não teve coragem de tomar essa decisão? Eu sei o quanto essa decisão é difícil e eu quero te contar um pouco da minha história. Eu, durante 14 anos, fui bancário e abri mão de um salário de mais de 12 mil reais, bônus, benefícios, PLR, coisas que eram extraordinárias. E eu abri mão de tudo isso para viver um sonho, a concretização de um sonho. E eu quero compartilhar um pouco para você como foi essa jornada de tomada de decisão do CLT ao empreendedorismo, para que sirva de inspiração, de visão de futuro do que nós vivemos na nossa casa. E olha, nós não estávamos 100% alinhados na decisão, mas chegamos a um acordo como casal e a bênção de Deus está no acordo do casal. E eu quero compartilhar com você nesse vídeo toda essa jornada de decisão que aconteceu para a saída do CLT ao empreendedorismo. Antes de começarmos esse vídeo, não deixe de se inscrever naquele que será o maior canal de finanças para casais do Brasil. Essa jornada do empreendedor é uma jornada de construção e vocês fazem parte dessa jornada junto conosco. Então, se vocês querem receber conteúdo sobre investimento, organização financeira, planejamento financeiro em casal, tomada de decisão financeira em casal, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like para que o YouTube entregue esse conteúdo para muitos casais e muitas famílias também serem edificados. E para falar sobre a construção dessa decisão de sair do CLT para o empreendedorismo, você precisa conhecer um pouco do meu contexto e da minha história para entender a minha decisão. Olha só, eu entrei no Banco Santander, uma empresa multinacional, a realização do sonho de qualquer pai para o seu filho, entrando numa mega empresa aos 14 anos de idade. Um menino, não sabia de nada do mercado de trabalho, mas tinha feito um curso de jovem aprendiz e entrei na instituição financeira Banco Real, que foi comprada pelo Banco Santander. E a partir disso eu agarrei com toda a minha força essa oportunidade e fui construindo uma carreira, graças a Deus, a entrega de um ótimo trabalho e pessoas incríveis que eu conheci na instituição, eu fui construindo então uma carreira extraordinária. Dentro desse contexto eu fui aumentando as minhas rendas, então eu comecei com uma renda de R$ 3.500 de largada na instituição financeira, mais R$ 2.000 praticamente de benefícios de vale-refeição, vale-alimentação, previdência privada. São diversos os benefícios que o banco oferece aos seus colaboradores. É o mundo dos sonhos, de fato, aos benefícios que nós recebemos. Um nível de cobrança alto, sim, mas uma entrega também muito boa em relação às remunerações. E aí, quando eu estou construindo essa carreira, eu conheço a minha esposa por volta dos 22, 23 anos de idade, ela também do mercado financeiro, então nós compomos aqui duas rendas. Na época do namoro nós tínhamos rendas separadas, mas quando nos casamos, duas ótimas rendas, mais os benefícios das duas instituições do mercado financeiro. Então imagina, duas ótimas instituições, dois ótimos benefícios. Estávamos muito bem como casal e saúde financeira da nossa casa. Só que dentro dessa carreira, dessa construção, eu só tinha uma oportunidade de emprego a minha vida inteira, que era a instituição financeira Santander. Dentro desse contexto, eu não sabia o que era empreendedorismo, o que era mudar de empresa, de banco, de cultura. Eu nunca tinha vivido essa experiência. Imagina o tamanho do bloqueio que existia na minha mente, no meu coração, para fazer uma transição de CLT para empreendedor. Dentro desse contexto, nós estávamos construindo a nossa jornada financeira, construindo patrimônio, investindo mensalmente. A Ana tinha muita dificuldade de enxergar e investir mensalmente. Então, nós juntávamos as rendas e eu investia por nós, da parte do meu salário, o percentual dos dois como a renda da família. E o que nos ajudou muito nesse processo de construção de patrimônio financeiro. Que lá na frente esse patrimônio fez muito sentido para a tomada de decisão que eu tive ao longo dessa carreira. Quando nós estávamos ali vivendo o nosso casamento, no terceiro ano de casamento, nós tivemos o começo da pandemia. Então casamos em 17, 18, 19, final de 19 a Ana engravidou. No começo de 2020, nós tivemos a pandemia. Tudo paralisado, tudo fora do controle, ninguém sabia o que aconteceria, todo mundo com muito medo, o caos instalado, e a Ana estava
grávida. Mas foi então, na pandemia, que começou a nascer o empreendedorismo na minha vida e no meu coração. Na pandemia, eu percebi que as pessoas estavam passando muita dificuldade, mas parte dessa dificuldade era agravada pelo desafio financeiro que essas famílias estavam vivendo. Logo, elas já tinham que se preocupar com questões de saúde, com parentes, com muitas mortes, muitas notícias, uma infinidade de preocupações e dores de cabeça, preocupações, desgaste mental e, além disso, um agravante que era a vida financeira. E se eu for demitido? E se eu tiver redução salarial? Eu não tenho nenhum tipo de reserva, eu não tenho nenhum tipo de dinheiro guardado. Como eu vou sobreviver? Muitos taxistas que eu conheci e ajudei passando por um processo de não ter renda porque não haviam corridas, tudo fechado, aeroporto fechado. Imagina só. Foi nessa fase, em junho deste ano de 2020, que eu comecei a ensinar. Eu abri o Instagram e comecei a ensinar sobre saúde financeira, abrindo a minha primeira turma de mentoria e acompanhamento financeiro 100% gratuito para 10 pessoas. E a partir daí eu descobri que o meu lado professor, o meu lado de ensino de fato era algo que eu era apaixonado, era algo que de fato eu gostava muito, e ver essas pessoas superando a crise, passando financeiramente por esse processo, sem a dor de cabeça de pensar em dinheiro, mas fazendo o dinheiro prosperar e crescer na sua vida financeira, foi algo realmente transformador, primeiro na minha vida. Ao ver o potencial de transformação que essas famílias também poderiam ter a partir de uma mudança financeira. Tudo começou então nessa jornada da pandemia, onde eu comecei a ensinar na internet saúde financeira de uma maneira mais genérica, não era específico ainda sobre casais. Nesse processo eu continuava no banco e comecei a produzir conteúdos para o YouTube, para o Instagram, comecei a gerar conteúdos mesmo trabalhando na instituição financeira Santander. Logo que a nossa filha nasceu, eu já estava produzindo conteúdos, ajudando pessoas, só que algo foi ainda mais forte do que a vontade de empreender. Foi o desejo e a vontade de passar essa primeira infância perto da minha filha. Eu tinha sempre uma memória que os meus pais estavam sempre trabalhando na minha infância. Não tinha essa proximidade, esse contato, essa conexão tão próxima porque eles estavam trabalhando. E eu tinha na minha cabeça que, ao ter a minha filha, eu gostaria de construir essa relação, de criar a minha filha. Só que fazer isso estando no banco, eu sairia muito cedo e chegaria muito tarde. Veria ela poucos minutos do dia em relação à construção da educação da minha filha. E isso foi um divisor de águas, para que eu começasse a estruturar a minha decisão de sair do CLT e começar uma jornada de empreendedor. Foi então essa a motivação intrínseca. Sabe aquela motivação que vem de dentro para fora? Aquela decisão que você toma, que ninguém, pode vir chuva, pode vir sol, pode vir neve, opiniões contrárias, você decidiu. Você gerou uma convicção de dentro para fora. Ou você toma a decisão, ou essa convicção vai te perturbar todos os dias. Foi isso que aconteceu. Porque eu colocava em xeque, ou eu vou criar a minha filha, transferir valores, princípios, ou eu vou terceirizar isso. Não importa quem seja a pessoa, eu estou terceirizando isso. Na minha cabeça, isso era uma dor. E uma dor que começou a se tornar constante, colocar em xeque a minha coragem ou covardia de abrir mão da minha segurança para empreender e então conseguir, através do empreendedorismo, construir essa educação e essa criação da minha filha muito mais próxima. Então imagine, olha como a decisão do empreendedorismo não surgiu do nada. Ela foi sendo construída a partir de convicções, a partir de ideias, a partir de outras funções que eu comecei a entender e a aprender que eu poderia ser bancário, mas eu também era um ótimo professor, um ótimo mestre. Eu conseguiria ajudar pessoas, e se eu ajudo pessoas e resolvo problemas de pessoas, eu posso ser remunerado por isso. Então, a construção dessa decisão foi sendo tomada passo a passo. A motivação, a convicção,
a abertura de mente, possibilidade de fazer dinheiro com outras coisas que não era uma carreira de bancário, e isso tudo foi acontecendo simultaneamente a partir do ano de 2020. Ao final de 2020, com essa convicção no meu coração, eu chamei a minha esposa para conversar com ela sobre esse sentimento, sobre esse desejo de sair do CLT, empreender, estar mais perto da nossa filha, construir essa jornada na nossa casa. No primeiro momento, ela rejeitou essa opção. Ela falou, você tá maluco? Como assim você vai abrir mão do benefício, do banco, da carreira, de tudo que você tem para então empreender e começar um negócio absoluto zero, que você não sabe, não domina? Olha só, essa situação de fato trouxe dúvida, incerteza, medo, insegurança. Entenda, isso é normal. Nós tínhamos duas boas fontes de renda. Se um acabasse ou saísse, iria impactar na nossa família. Iria trazer algum tipo de impacto à nossa casa e à nossa família. E por isso a importância da organização e do planejamento financeiro. Olha só, eu vou deixar para você aqui um vídeo sobre como se organizar financeiramente como casal e como família. Isso de fato pode salvar o seu casamento e as decisões importantes que vocês querem tomar. Para que essa decisão não fosse algo imaturo ou precipitado, eu precisava, como homem da casa, prover a minha esposa a segurança emocional necessária para que ela confiasse nessa decisão. Então, me organizando financeiramente, eu fiz alguns cálculos de quanto nós já tínhamos investido e de quanto eu conseguiria produzir de dinheiro nos próximos 2 anos. Então, 2020, 2021, 2022 a minha decisão. Nesse período, nós iríamos nos organizar para então eu conseguir tomar essa decisão sem faltar nada à nossa casa e à nossa família. Lógico que teríamos que fazer alguns ajustes no estilo de vida, maneira de gasto, forma de gastar o nosso dinheiro. Contudo, o nosso dinheiro serviria para esse propósito: a tomada de decisão, a realização de um sonho e a criação e a construção desse relacionamento com a nossa filha. Nesse processo eu fui trabalhado em vários aspectos. Lembra, eu tinha um único emprego, um único trabalho a vida inteira, nunca tinha empreendido. Era um mundo completamente novo. Mas a partir dessa decisão de nós conversarmos, alinharmos em casa, mesmo a Ana não concordando, a partir do momento que ela percebeu essa convicção do meu lado e esse plano que existiria para a saída do banco, ela começou a ter confiança. E nós firmamos então um acordo, mesmo não tendo 100% de concordância. E aqui é um ponto muito importante. Nem sempre o seu cônjuge vai conseguir visualizar aquilo que você está enxergando. Nem sempre aquilo que para você é um valor muito forte é também para o seu cônjuge. E está tudo bem, nós somos diferentes. Deus nos fez assim diferentes. Mas é importante e fundamental que o casal tenha acordo. O que é necessário para que o seu cônjuge comece a compreender a sua decisão e a sua forma de pensar e agir? É muito importante. Para minha esposa, uma filha recém-nascida, ter segurança era algo fundamental. Ter segurança financeira também. Segurança financeira e emocional. E foi isso que nós construímos através do planejamento e organização financeira. Mas eu tinha que ser muito tratado também em relação à fé, coragem e ousadia, para abrir mão de todo esse conforto, de todos esses benefícios, de tudo aquilo que era extraordinário no banco e abrir mão de tudo isso para empreender e começar algo do absoluto zero. Uau! Era necessário muita coragem. Mas nesse processo, e nós somos cristãos, né? Nós cremos que Deus tem um propósito para nós que é maior do que a nossa zona de conforto, maior do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. O Senhor começou a nos dar palavras. Então nós fomos à igreja e o Senhor me deu uma palavra. E eu pedi que Ele também confirmasse ao coração da minha esposa essa mesma palavra, para que ela também começasse a alimentar essa confiança, fé e convicção de que esse era o caminho certo, apesar de não fazer nenhum sentido. Lembra da história de Pedro? Quando ele lança suas redes ao mar. E aí quando ele puxa aquela rede cheia de peixes que não cabem, o seu barco vai afundar.
E então ele chama os barcos ao lado para compartilhar a tamanha bênção que ele recebeu. Nós estávamos exatamente nessa situação, diante de uma rede confortável, forte, cheia de peixes, benefícios, recursos, e o Senhor nos fala: e aí, segue-me ou ficará com essa rede cheia de peixe? Essa foi a decisão. Essa foi a convicção que o Senhor confirmou no coração da minha esposa e no meu coração. Mas pensa numa decisão que foi desafiadora de tomar pela coragem. E quando essa coragem começou a surgir? Quando essa coragem de fato deixou de ser um plano, uma ideia, um dia, quem sabe, pedir demissão para uma decisão real. Foi o dia em que eu decidi colocar uma data que eu sairia do CLT. E por que esse simples gesto de colocar uma data mudou tudo na minha vida e nessa tomada, nessa coragem necessária para tomar a decisão de sair do CLT? Perceba o seguinte: sempre que nós colocamos uma data em algum compromisso, o nosso nível de comprometimento muda. Quando nós colocamos uma data num compromisso, a nossa seriedade com esse compromisso muda. O nosso comportamento muda. E você vai perceber isso em datas simbólicas que nós temos, como o dia do casamento. Como era a sua vida antes do casamento e depois que você marcou a data do casamento? Como era a sua vida antes de ter um filho e depois que você soube o dia do nascimento do seu filho? Como era o seu dia antes, o seu dia comum antes do aniversário de casamento e agora o seu aniversário de casamento? Nós, quando temos uma data, aumentamos o nosso nível de comprometimento. E o nosso cérebro começa a entender que assim, de fato isso é real, é sério, vai acontecer, porque essa pessoa se comprometeu e colocou uma data. De fato esse assunto é real, é sério e verdadeiro. E a data que eu coloquei foi dia 1/3/2022, eu chamarei os meus gestores na sala para comunicar que será o meu último mês no banco. Serão os meus... Eu dei o meu aviso prévio aos meus gestores, ficando os últimos 30 dias na instituição financeira para passar a bola, para passar o bastão, encerrar esse ciclo glorificando a Deus e agradecendo tudo que Ele tinha proporcionado e feito à minha vida até então. E aí eu comuniquei. E aí quando eu chamei os meus gestores na sala para comunicar, eu tinha acabado de sair da maior pescaria financeira da minha vida. O maior benefício, o maior bônus, o maior salário, a melhor fase da minha vida financeira no banco e naquela carreira que eu estava construindo. A cara deles quando eles viram essa notícia e ouviram essa notícia, quando nós sentamos na sala, foi: uau, que coragem! Nós um dia tivemos esse pensamento também, mas eu não tive coragem de empreender e abrir mão de tudo que eu tinha aqui. E tá tudo bem. Ei, estar onde você está pode ser algo também extraordinário. Nem todo mundo foi chamado para empreender. O mundo do empreendedorismo é uma selva que poucos estão dispostos a te conduzir e te guiar nesse processo, nessa jornada. Você tem momentos de solidão muito grande. Então você vai ter que passar por processos desafiadores. Não se diminua porque você é um CLT ou trabalha numa empresa de alguém. Seja você o protagonista da sua carreira na empresa onde você está. Cresça, se desenvolva, aumente, avance, se desafie. Não olhe isso como maior e menor. Quem empreende é maior do que quem é CLT. Isso é balela. Faça o seu melhor onde você está, ouça a voz de Deus e se guie de acordo com o que Ele te direcionar. Se Ele te mandar empreender, não tenha medo, se jogue e vá empreender. Se Ele te mandar permanecer onde você está, permaneça onde você está e cresça de maneira abundante. Os meus gestores me falaram aquele dia: como você vai fazer isso? Por que você vai fazer isso? E no momento que eles me perguntaram, eu não estava ali para negociar, para pedir um aumento. Foi uma decisão que já estava tomada na minha cabeça, no meu coração, em acordo com a minha esposa e com a minha filha, que no momento completaria 2 anos de idade. Quando nós conversamos, eu cheguei e disse a eles que naquele mês seria o meu último dia, no meu último mês, e dia 30 de março seria o meu último dia naquela instituição. Não havia margem para negociar.
porque existia uma data definida para aquela decisão. O meu coração, a minha mente já estava desconectado daquele ambiente e projetando tudo o que eu faria do empreendedorismo a partir dessa decisão financeira. A coragem, ela foi desenvolvida ao longo do tempo. A fé de dar o passo sem que Deus colocasse o chão concreto para se pisar foi desenvolvida ao longo do tempo. Eu lembro que em dezembro eu estava lendo um livro do apóstolo Rina, que infelizmente faleceu, chamado Fé Inabalável. Eu lembro de escutar pessoas de referência que estavam falando na internet, influenciavam a minha vida dizendo: ei, se Deus te chamou, faça all-in, faça tudo, se jogue de cabeça. Se você tem uma palavra rema de Deus direcionada, não tenha medo. Maior é a segurança de Deus estar no controle da sua vida do que a segurança que o seu dinheiro pode produzir. E sendo alimentado na fé, através de literatura, de pessoas que incentivavam essa tomada de decisão e essa coragem, a minha fé também foi sendo alimentada por Deus, por pessoas, por homens, por influências que estavam me ajudando a ter a coragem necessária de viver o meu sonho. Até que um dia eu li o livro do Joel J, o livro chamado 100% Presente. Nesse livro, o Joel fala sobre uma conversa com o filho. E aí, nessa conversa, basicamente, ele traz um contexto de que o filho perguntaria ao pai, depois de muito tempo: pai, por que você não fez isso? Por que você não tomou essa decisão? E aí o pai reflete sobre isso e o que ele responde ao seu filho? Sobre não ter escrito um livro, sobre não ter tido a coragem de empreender e abrir mão da segurança, sobre não ter tomado decisões difíceis e preferido o conforto e zona de conforto na sua vida. Quando eu li essa mensagem, eu me coloquei nessa situação e perguntei: o que eu vou responder aos meus filhos? O que eu vou responder à minha filha quando ela me perguntar de coragem, sabendo que eu fui chamado e provocado a ter essa coragem, mas eu me acovardei? Essa era uma decisão pessoal. Essa era uma decisão que de fato mexia com quem eu era, com quem eu estava fazendo, e estava me levando a um novo nível, a um próximo nível de fé, maturidade, coragem, da minha formação como homem, pai de família, responsável pelo meu lar. Não foi um processo fácil, foi um processo que exigiu uma transformação de dentro para fora, uma convicção que antes não existia, mas a partir do momento que nós construímos então essa fé e essa ousadia, faltava um último aspecto, o aspecto financeiro. Naquele momento, financeiramente, nós estávamos então com duas fontes de renda e nossa estrutura financeira familiar baseada nas duas fontes de renda. O que nós fizemos? Um Excel com a organização financeira dos próximos 2 anos, colocando mês a mês uma projeção da vida financeira, simulando os nossos custos fixos, o salário da minha esposa e quanto eu teria que tirar dos investimentos para compor a nossa renda da casa durante esse período. Então nós construímos uma reserva necessária para mais de 2 anos de reserva do nosso custo de vida para tomar essa decisão. Lembra, eu estava no banco há muito tempo, construindo uma carreira e investimentos há muito tempo. Então nós já tínhamos um bom patrimônio financeiro e na hora de tomar a decisão nós nos organizamos, pelo menos com 2 anos de visão de longo prazo, com a renda da minha esposa, quanto eu teria que tirar dos investimentos até construir renda do empreendedorismo e os nossos custos e estilo de vida. A partir desse momento, que a minha esposa também tinha a segurança financeira, a segurança emocional, ela se tornou a maior apoiadora desse projeto. Porque ela também ouviu que esse seria o projeto das nossas vidas e também conseguiu construir a coragem, a fé necessária para caminharmos juntos. Se esse apoio foi importante, foi fundamental, porque se não há acordo e alinhamento no casal, haverá divisão. Só que entenda, o acordo não é a concordância absoluta em tudo. Na visão dela, ela não concordava em fazer uma decisão radical, uma mudança radical. Mas a partir da minha convicção
da segurança que ela precisava, ela se tornou uma grande apoiadora e incentivadora do projeto, apoiando, incentivando, mudando também o seu estilo de vida financeiro para então as suas rendas proverem algumas coisas dentro de casa a mais que antes não tinha. Então nós tínhamos 4 vales, né? Refeição e alimentação, 2 de cada. Nós tínhamos basicamente mercado e saídas para jantar e lazer, tudo nos nossos vales. Essa situação mudaria e assim nós fomos construindo uma visão financeira de pelo menos 2 anos de clareza, segurança, que para nós foi necessário. Talvez no seu caso, na sua família, no seu relacionamento, você precise de 6 meses. Você já tem um negócio maduro, um empreendimento maduro, que te gera dinheiro, que você vai conseguir dar resultado muito mais rápido do que, por exemplo, aconteceu no meu caso. Na nossa família, nós fizemos uma segurança grande, porque o meu perfil comportamental, Vinícius, que é um cara planejador, não é um cara da pressão, da venda necessariamente, era necessário mais segurança e é isso que nós fizemos, respeitando o nosso perfil, a nossa personalidade e o nosso relacionamento. Para você como casal, como família, é fundamental que você perceba isso. Qual é o seu perfil? O quanto você precisa de segurança para então se adaptar a um mercado e um mundo que é completamente novo à sua realidade. Faça isso respeitando quem você é, a sua identidade, o seu perfil, respeitando, não seguindo uma regra de prateleira de quanto você tem que ter de reserva, mas sim entendendo qual é a realidade do seu lar, qual é a realidade da sua casa, da sua família, para então tomar a sua melhor decisão financeira com o respaldo financeiro, um plano de ação, uma visão de longo prazo e construindo essa coragem, fé e ousadia nas pequenas decisões. Mas algo que vai virar o jogo na sua vida é o dia do seu basta. O dia que você vai colocar a data da saída do seu emprego. Seja ele daqui 1, 2 ou 3 anos, não importa. Mas se houver uma data e verdadeiramente se for uma verdade para você, as suas decisões serão completamente afetadas por conta disso. Então essa é a minha história de empreendedorismo, onde eu saí do CLT tendo tudo para continuar, para seguir uma voz, um chamado, algo muito maior do que nós, a nossa casa, que é construir esse canal, ajudar casais e famílias nas suas finanças.